Olá para todo mundo, é um prazer poder gravar esse webinar para ficar disponível na plataforma da Casa do Agente, para que vocês possam assistir quando tem tempo ou precisarem de mais informações sobre os cruzeiros fluviais. Eu venho falar em nome da VL Representações, eu sou a Paula, para quem ainda não conheci, eu cuido da parte comercial. A VL é uma especialista em cruzeiros fluviais e nós temos também alguns marítimos. Aqui a gente veio realmente falar um pouquinho sobre os cruzeiros fluviais e entender um pouco mais sobre esse produto que vem crescendo muito no mercado brasileiro. Atualmente nós temos 6 companhias de cruzeiros fluviais. Eu posso falar com segurança que são as melhores companhias de cruzeiros fluviais que tem no mercado. E do lado direito vocês veem, a gente tem duas marcas de marítimos, o Scenic Eclipse, que é um iate de descobertas, e o Poseidon, que é uma companhia que faz expedição, mas um pouquinho mais rústico o navio. Por que a gente escolhe um cruzeiro fluvial? O principal ponto do cruzeiro fluvial é a experiência e a vivência no destino que ele oferece ao cliente. Quando a gente fala de fazer um cruzeiro fluvial, a gente não vende só o navio, e sim onde ele vai levar o passageiro. Tá? As companhias elas promovem muito essa imersão cultural no destino, seja pela gastronomia, que é uma gastronomia que vai ser voltada para a região que está navegando. Os vinhos, as cervejas que são oferecidas também são da região, e também as músicas que são tocadas também são da região. Então tudo isso cria uma atmosfera que faz com que o cliente tenha uma imersão cultural. Fora os passeios, todo dia a gente oferece um passeio com guia, que é um guia da região. Isso também faz muita diferença. Por serem navios menores e a gente fala de rio, a Europa ela começou a partir dos rios, então assim os navios estão sempre margeando as cidades e eles sempre param na cidade na melhor localização. Então assim a gente coloca aqui no coração das cidades, porque realmente você fica num lugar que você desce e pode explorar já a cidade por conta, se você tiver disposto, né, tiver vontade. Os navios, por serem menores também, eles promovem ambientes mais intimistas. Então, realmente, a interação acontece muito natural, muito gostosa. Os passageiros compartilham experiências exclusivas, únicas. E a taxa de tripulação com relação ao passageiro é normalmente de 3 passageiros por tripulante. Então, realmente, é um atendimento bem diferenciado de qualquer tipo de outro produto que a gente tem no mercado. Os navios navegam pelos rios, não tem nenhum tipo de impacto, balanço. Então, aquele cliente seu que tem dificuldade por conta de enjoar, ou tem labirintite, tem medo de ficar em alto mar, aqui a gente não tem nenhum tipo de percalço, assim. Realmente a navegação pelo rio é muito tranquila. E a questão do cruzeiro, né, de você poder conhecer vários lugares numa viagem só e desfazer a mala e arrumar uma vez só. Isso realmente é uma vantagem do produto cruzeiro em si, né? Seja marítimo ou de rios, é realmente muito gostoso isso. Quando a gente coloca aqui o custo-benefício all inclusive, o que a gente quer falar? Quando a gente oferece um cruzeiro fluvial, as companhias que a gente trabalha, tirando uma que depois no final eu vou falar, todas elas oferecem pensão completa, as bebidas durante as refeições, um passeio por dia, acomodação luxuosa e Wi-Fi durante o percurso. Então é realmente um custo-benefício de all inclusive. Algumas companhias ainda têm ainda mais all inclusive, eu vou falar um pouquinho mais para frente da apresentação, tá? Conforto e serviços de alta qualidade, isso, como eu falei, realmente as companhias prezam muito oferecer um serviço de alta qualidade. Quais são os nossos principais diferenciais? Aqui a gente começa falando de um ponto que é muito forte, que é a gastronomia, tá? Nos navios fluviais a gente não tem nenhum tipo de alimento congelado, são todos alimentos frescos e as companhias sempre procuram oferecer os alimentos que são da época, onde ele está navegando, a região. E isso faz muita diferença. Algumas companhias têm menus assinados, quer dizer, todas as companhias têm menus assinados por chefes renomados, mas a Ama Waterways e a Uniworld, elas pertencem a uma associação gastronômica chamada La Chaîne des Rôtissiers. Essa associação é realmente muito, muito famosa, muito antiga, e você só participa dela se você for convidado. Então, assim, se o seu cliente tem interesse por gastronomia, realmente falar para ele que essa companhia pertence a essa associação vai fazer muita diferença na hora de você fazer a venda e oferecer o produto. Normalmente o café eles servem
como buffet ou alguns pratos à la carte. O almoço é sempre buffet e o jantar é sempre à la carte, tá? E é um menu completo, então entrada, prato principal e a sobremesa. As companhias oferecem as bebidas durante as refeições e duas companhias, que são a Scenic e a Uniworld, são companhias ainda totalmente all inclusive. Então, assim, elas oferecem bebidas à vontade o tempo todo. Então, vocês veem que realmente o passageiro ele vai chegar no navio praticamente não vai ter que gastar com nada, tá? A maioria dos navios, os navios mais novos, possuem piscina no Sundeck. Essas piscinas contam com o apoio do bar. Então, se você oferecer um cruzeiro fluvial também no verão, é muito gostoso poder desfrutar de um momento na piscina e contemplar as vistas onde o navio está navegando. As companhias convidam artistas regionais para subirem nos navios para poder fazer espetáculos para os clientes. Isso realmente é muito gostoso também, porque assim você tem um espetáculo exclusivo para você, você não precisa nem descer do navio, está ali acontecendo. E aí também isso também se dá uma imersão cultural muito forte. O Wi-Fi é cortesia, como eu falei, então todas as companhias oferecem Wi-Fi, funciona muito bem, porque a gente sempre está margeando cidade. Então, se você tem aquele cliente que também precisa responder alguns e-mails, precisa ficar conectado, ele pode ficar tranquilo que ele pode estar num cruzeiro fluvial sem nenhum tipo de problema. Diretor de cruzeiros a bordo, gente, é uma pessoa como é o concierge no hotel, só que ele é uma pessoa que ele é especialista no destino onde está acontecendo o cruzeiro. E eles fazem realmente muita diferença. A gente tem alguns casos de grupos que gostam de repetir, mas gostam desde que consigamos o diretor de cruzeiros que eles fizeram a primeira viagem. Então, assim, ele faz realmente, ele pode deixar a viagem ainda mais interessante e brilhar mais ainda. Os passeios diários, como eu falei, todo dia tem um passeio, é guiado. E os passeios têm níveis, isso também é muito gostoso, muito bom, porque assim, você não precisa fazer um passeio correndo se você realmente tem um nível mais tranquilo, quer conhecer a cidade mais devagar. Então, eles dividem por nível básico, intermediário e avançado. Isso também é muito bom porque você tá com o grupo que é realmente no seu perfil, tá? E na foto vocês podem ver, eles têm um aparelho que conecta na estação do guia. Então, você não precisa ficar grudado no guia para poder escutar as explicações. Isso também é muito bom. Para quem que a gente oferece? Para os viajantes que já conhecem muitos lugares, tá? Viajantes experientes, que já foram para o lugar e gostariam de voltar, mas de uma forma diferente. Passageiros que se interessam por gastronomia, por história, cultura. E passageiros que prezam, sim, por boa qualidade. É realmente um produto que encanta os clientes. A taxa de satisfação é de 98%. Eu não tenho, eu estou há 3 anos na Velha, eu não tenho uma reclamação de que o passageiro não gostou da viagem. Realmente é uma viagem que encanta muito, é uma experiência incrível. E aqui a gente vai falar um pouquinho dos destinos, por onde a gente navega. Começa pelo principal rio, que é o Rio Danúbio, que é o mais vendido. Cada companhia tem 4 a 5 navios por temporada. A temporada de cruzeiro fluvial começa em março e termina em dezembro. Tá? É um roteiro que explora muito a parte do interior da Áustria e tem durante as 7 noites um pernoite em Viena e realmente faz a diferença. A Viena brilha o seu tour, né? A sua viagem, o seu itinerário. Ele sempre começa no interior da Alemanha e termina na Hungria, em Budapeste. Então isso também é muito legal, porque ele mescla grandes capitais e pequenas cidadezinhas charmosas da Áustria. O segundo rio mais vendido é o Rio Reno. Ele começa por Amsterdã e termina na Basileia, na Suíça. Sempre eles vão e voltam, tá? Então você pode escolher tanto o trecho começando, por exemplo, da Holanda e terminando na Suíça, como vice-versa. Esse roteiro é o segundo mais vendido. Ele tem um desfiladeiro de castelos que você consegue vislumbrar mais de 15 castelos durante o percurso de 1 hora. Eu tive a oportunidade de navegar nesse rio e é realmente um rio encantador. As vistas, os lugares. Uma parada é Colônia, na Alemanha, uma cidade linda, super charmosa, e é essa foto que a gente está vendo aqui, que tem uma catedral gótica incrível. É muito gostoso mesmo, gente. Na França, a gente tem 3 opções de roteiro. Vou começar pelo roteiro de Bordeaux, que é um roteiro completamente voltado para vinhos. Então, os passageiros que gostam de vinho, esse é um dos roteiros que a gente pode indicar tranquilamente, porque ele vai ter todo dia uma experiência voltada para vinho. Ele visita os mais famosos chateaus da França
E todas essas experiências, quando a gente tem degustações de vinhos, bebidas, estão incluídas, mesmo que seja fora do navio. Ainda na França, a gente tem uma outra opção, que é o Rio Sena, fazendo as praias da Normandia. Esse é um roteiro também muito indicado para passageiros que gostam de arte. Então, tem um dia que você visita a casa de Monet e os jardins dele. Faz muita diferença. Tem uma parada em Honfleur, que é uma cidade que inspirou muitos pintores. E realmente só de estar lá e ver, presenciar, é uma experiência incrível. Ainda na França, a gente desce um pouquinho para o sul, onde a gente tem o roteiro de Provence, faz Provence e Borgonha. Quem tem o sonho de conhecer os campos de lavanda, é legal vender na época onde as lavandas estão, né, em alta, florescendo. Normalmente acho que é junho, maio, junho, julho, eu não sei. É bom a gente checar isso, mas é importante porque aí você consegue ver as lavandas. É um roteiro também muito bonito e uma das experiências eu posso compartilhar que é você visitar uma fazenda de trufas e você ir com os cachorros para ir atrás das trufas. Então você participa de todo esse processo que acontece. Outro roteiro muito elogiado e assim, de todos os roteiros que a gente oferece, esse é o mais bonito geograficamente falando, que é o Rio Douro. Portugal está super em alta, eu acho que a gente sempre tem uma opção de oferecer também, mesmo que nos peçam um roteiro por terra, eu acho legal a gente também oferecer uma opção por rio, pelo Rio Douro. Rússia, agora a gente entra um pouquinho nos roteiros mais exóticos. A grande concentração é na Europa, mas a gente tem os roteiros exóticos começando pela Rússia. É um roteiro de 15 noites. O interessante desse roteiro é que ele fica 5 noites em Moscou e 5 noites em São Petersburgo. Então você pode realmente aproveitar a cidade, você não vai só passar por ela, você vai conseguir sentir o que é a cidade. Ainda nos exóticos a gente tem os roteiros pela Ásia, que é o Rio Mekong, que faz a região do Vietnã e Camboja, também é um roteiro muito bonito. E aí já é uma outra experiência, não só de história, mas também de espiritual, né? Esses roteiros que são voltados mais para os templos, que são, né, lugares muito antigos. É interessante fazer de fluvial que você consegue manter a sua estrutura também de hotelaria e gastronomia. Na Ásia a gente ainda tem o rio Ayeyarwady, que faz Mianmar, os Templos Dourados. Quem tem o sonho de conhecer é uma outra opção também fazer de cruzeiro fluvial. China, a gente navega pelo rio Yangtze, também é uma opção. Rio Ganges, na Índia, é uma rota também muito interessante, uma forma diferente de se vender Índia. E agora uma mais inusitada ainda, que é a África do Sul. Esse é um roteiro onde a gente tem exclusividade com a AMA, é um navio com 14 cabines, e esse é um dos roteiros que é obrigatório você comprar o roteiro do navio e o terrestre junto, tá? Então são 4 noites de safari no navio e o restante é terrestre. Mas aí você pode montar como você tiver seu cliente tiver mais interesse. Então você pode pôr a África do Sul, Cape Town, pode colocar de repente uma extensão para Namíbia. Aí você monta como você achar mais interessante. Tem algumas opções. Egito, Rio Nilo, a gente tem também a navegação. Importante falar, a Uniworld ganhou como o melhor navio de luxo no Rio Nilo esse ano de 2019. Além dos rios, a gente também tem a parte dos temáticos. Então, por exemplo, o roteiro de Tempos de Tulipas. A gente navega pelos canais da Holanda e da Bélgica na época das tulipas. Então, março e abril, a gente tem essa navegação. Amantes de vinhos, a gente navega por regiões muito propícias para vinhos, como vocês viram, mas além disso, a AMA tem mais de 60 saídas voltadas para amantes de vinho, onde eles levam um sommelier a bordo premiado, que vai promover ainda mais atividades voltadas para os vinhos. Mercados de Natal. Então, em novembro, dezembro, a Europa começa a ficar bem fria, e aí as cidades também ficam todas enfeitadas. É muito gostoso. Para quem gosta de enfeite de Natal, é um paraíso, tá? Novembro e dezembro é uma opção para a gente oferecer para os nossos clientes. Ou famílias também que gostam de passar o Natal fora, né? Fora do Brasil, também é uma opção. Concierge Golf Program é um programa que foi lançado esse ano também para os passageiros que gostam de jogar golfe. Então você compra 7 noites de cruzeiro e aí tem um pacote extra, onde nesse pacote você tem 4 dias para jogar golfe nos melhores campos da Europa. E aí você tem todo o serviço de concierge, então o traslado do navio até o campo de golfe, ida e volta,
uma pessoa para cuidar do seu equipamento. Tem alguns outros diferenciais. Se tiver cliente, a gente solicita uma cotação e informações mais completas. Holiday Jazz, esse ano também vai inaugurar em dezembro, um roteiro de jazz, onde vai ter um trompetista super famoso que é o Rick Brown. Então os passageiros vão poder ter shows particulares no navio desse trompetista que é muito famoso. E aí agora eu queria dar um tour por dentro dos navios para a gente, né, conseguir entender um pouquinho também como é dentro do navio. A maioria das companhias oferecem cabines individuais e duplas. A AMA Waterways é a única companhia que oferece cabines triplas e quádruplas. Aqui a gente começa pela cabine externa, são as primeiras as cabines no primeiro deck, tem essa escotilha. Não é a cabine que a gente gosta de oferecer muito, gente, porque o roteiro é muito contemplativo. Então, na próxima foto, vocês vão conseguir ver direitinho a diferença entre vender uma externa e vender uma varanda francesa. Aqui você consegue aproveitar, você consegue ter a experiência completa, né? De ver os castelos, de ver as vinícolas, seja um catedral, seja uma cidade, né, à margem do rio. É realmente uma experiência mais completa se você conseguir oferecer a varanda francesa. Normalmente elas ficam no segundo e no terceiro deck. Varanda externa também, a gente também tem, as companhias oferecem a varanda externa, onde tem essa porta de vidro que você fecha e aí isola e fica uma varanda externa. A AMA também tem uma exclusividade que é a cabine dupla, a varanda dupla. Então aqui você tem uma varanda externa do lado esquerdo e uma varanda francesa do lado direito. Aqui a suíte, todas as companhias oferecem as suítes, que são as melhores cabines do navio. Normalmente são 2 ambientes, realmente são as cabines mais espaçosas. Se o seu cliente for um cliente muito exigente, eu indico e recomendo uma suíte para ele. No Sundeck, eu falei que onde as cabines ficam localizadas, né? Normalmente os fluviais têm até 4 andares, tá? 3 andares de cabines e restaurantes, espaços. E no Sundeck, que é o 4º andar, é o deck aberto, onde tem a piscina, onde acontecem atividades como yoga, pilates, ao ar livre. Todos os navios oferecem academia com os aparelhos principais. Tem a pista de Cooper também no Sundeck para o passageiro se exercitar. Todas as companhias oferecem spa ou cabeleireiro opcionais, mas existe sim esse serviço para o seu cliente. Aqui uma outra foto de uma piscina e sempre tem o apoio do bar. Outro tipo de piscina, essa é uma piscina coberta, fica no segundo deck, ela é toda retrátil, então assim o piso, o teto, eles são retráteis, que à noite ele vira um cinema, onde o passageiro ele pode ver uma sessão de cinema no conforto do navio dele. Gastronomia, aqui é a foto de um restaurante, normalmente o restaurante principal é onde acontecem as refeições e além disso, algumas companhias oferecem experiências gastronômicas, que são menus degustações que os chefes montam, que são harmonizadas com os vinhos. Essas experiências, normalmente, o passageiro tem o direito a pelo menos uma noite a poder vivenciar essa experiência. É só reservar a bordo. Estação de chá, café, snacks, então todas as companhias oferecem. Essa foto em especial é a estação de chá da Scenic, então ele tem ali 24 horas, se surgir uma fome num horário que não seja um horário de refeição determinada, ele tem ali algo para suprir essa fome. Experiências locais, então são os passeios que a gente falou, né, com o guia. Aqui a gente queria mostrar algumas experiências, então visitas vinícolas, o concerto em Viena, a Uniworld e a Scenic oferecem esse concerto exclusivo para o cliente de vocês, é uma sala reservada só para o cliente de vocês e já está incluído no valor. Mercado local, as companhias gostam de levar os clientes para visitar os mercados locais e a Uniworld em destaque também gosta, o chefe reúne um grupo de clientes para fazer compras no mercado local para à noite cozinhar para o cliente, para esses clientes que foram. Então é muito gostoso participar, né, da escolha e depois você poder degustar e comer a escolha que você teve durante o dia. Museus e igrejas. Quando eu vejo essa foto eu gosto de falar também, sempre quando você vai visitar uma catedral ou um museu, os ingressos estão sempre já com o guia, então você não pega fila, você já aproveita, você consegue otimizar o tempo que você tem na cidade.
As bicicletas, todas as companhias oferecem bicicletas, tá? Os passageiros podem usar por conta própria ou podem fazer um passeio como tem nessa foto aqui, onde você, durante o passeio, vai um guia, um carro de apoio, né, de assistência, e aí durante o passeio você tem um momento que você consegue ver o seu navio trocando de uma cidade para outra e você tá ali na bicicleta. É bem gostoso poder também vivenciar essa experiência. Grupos. Algumas companhias, a partir de 5 cabines duplas, é concedido um leito cortesia. Então, assim, não necessariamente a gente precisa de um grupo enorme, né? 10 pessoas é praticamente uma família hoje, tá? Todas as companhias têm o idioma oficial, que é o inglês, então os passeios, a comunicação a bordo é toda em inglês. Quando a gente fala de grupo, a AMA Waterways, em exclusividade também, a partir de 20 clientes, ela oferece um guia cortesia em espanhol. Algumas outras companhias também oferecem, mas aí é bom verificar o número de clientes e se tem algum custo, tá? Mas algumas oferecem como cortesia. E são sempre dados descontos super especiais para o grupo, para poder trabalhar realmente uma tarifa diferenciada do que tem no mercado. Sinta-se a bordo. Eu queria mostrar um vídeo agora para ilustrar tudo que eu falei. Bom, deu para sentir um pouquinho como é a experiência a bordo. Importante falar também, gente, sempre que vocês tiverem interesse em procurar uma tarifa agente de viagem, a gente oferece, a partir de $790, é só solicitar pra gente, tá? Solicitar via casa do agente. Ainda falando da AMA, ela lançou esse ano 3 navios. O Amadouro em Portugal, ela é a única companhia que tem 2 navios em Portugal. O Ama Mora no Rio Reno e o Ama Magna no Rio Danúbio. E aí eu queria mostrar também mais um vídeo, porque o Ama Magna ele merece uma atenção especial. E aí eu vou mostrar para vocês o vídeo do Ama Magna para vocês entenderem o porquê ele necessita dessa atenção. In May 2019, Europe's regal Danube River will welcome another jewel in her crown, the Ama Magna. At twice the width of traditional river cruise ships, yet carrying only 196 guests, this gem has been crafted by Ama Waterways to meet the needs of discerning cruise travelers. The sun deck offers a pool, whirlpool, bar, barbecue, walking track, and plenty of spaces to view the Danube's rolling vineyards and majestic cities. The alfresco restaurant at the front features a dining area with both retractable roof and windows that invites Europe's natural splendors and gentle breezes inside. A pop-up elevator provides easy access to the sun deck, while a water sports platform opens to reveal a sundowner boat and leisure platform. A view of the ship's decks reveals just how much luxurious personal space Ama Magna provides, with its mostly all-suite accommodations, measuring from 355 to 710 square feet, and featuring full balconies. The main lounge is the place to enjoy entertainment, while the expansive Zen Wellness Studio is the place to get active or to indulge in a spa treatment. The alfresco restaurant, the main restaurant, the chef's table, and Jimmy's wine bar restaurant entice guests with exquisite dining experiences,
Built with the environment in mind, Alma Magna is an eco-friendly ship with quieter and more fuel-efficient engines. Alma Magna has been designed to take the river cruise experience to a new, unique level. Welcome aboard. Bom, esse navio é realmente um navio muito especial. Ele foi criado justamente com essa ideia, com essa intenção de promover ainda mais conforto, ainda mais exclusividade para os clientes. Então, eles dobraram a largura do navio, mas aumentaram 40 clientes. Eles aumentaram 20%, né, da capacidade que eles colocam atualmente. Os navios comportam até 160 pessoas, agora eles têm 196 clientes. Eles poderiam dobrar, né, a capacidade de clientes, mas não, eles querem realmente oferecer ainda mais conforto para os clientes. Então a gente fala de suítes a partir de 32 metros quadrados, 4 opções de restaurantes para o cliente poder escolher, para ele jantar, almoçar. E ele navega pelo Rio Danúbio, que é o rio mais vendido. Ele inaugurou agora em maio de 2019. Então, se você tem aquele cliente que gosta de novidade, gosta do melhor, ofereça o navio, o Alma Magna. E aí, mudando um pouquinho, né, a gente também tem uma outra novidade que lançou ano passado, na verdade, mas que realmente a gente coloca como novidade porque é uma companhia muito inovadora, muito diferente de tudo que tem no mercado, que é o You River Cruises. Bom, é realmente, como eu falei, uma companhia completamente inovadora, não tem nada no mercado parecido. Essa companhia foi criada para atender um público mais independente, um público mais jovem de espírito. Então, eles oferecem o café da manhã e o jantar e um passeio por dia nos roteiros a partir de 7 noites. Navegam pelo Rio Reno, pelo Rio Danúbio, pelos canais da Holanda e da Bélgica, como vocês viram as tulipas no vídeo. E tem esse design completamente jovem, moderno, são os únicos navios pintados de preto e tarifas super especiais, gente. A gente fala de tarifas a partir de $1.749. Aqui nesse slide a gente faz um comparativo se você fosse fazer por conta própria, o quanto você gastaria e quanto você gasta no You River. Então é uma opção também para a gente oferecer para os nossos clientes. A gente tem produtos para todos os gostos, né? E aí, falando um pouquinho de saídas especiais agora, né? Não sei quando que você está assistindo esse webinar, mas agora em outubro a gente tem uma saída com guia espanhol e português nos passeios. E uma condição diferenciada também de tarifas a partir de $1.800 com a AMA Waterways, tá? Navegando pelo Danúbio, pelo Rio Reno, nos meses de setembro e outubro. E acho que é isso, gente. Ficou um pouquinho mais longo. Opa, desculpa. Muito obrigada por terem assistido esse webinar. Todas as solicitações vocês podem fazer via Casa do Agente de Viagens. Eles estão muito capacitados com esse produto, que é um produto relativamente novo no mercado. E eu espero ter esclarecido um pouquinho também de algumas dúvidas que às vezes ficam para a gente oferecer. E eu espero também que vocês ofereçam com segurança. Se não tiverem tanta segurança, ofereçam e a gente ajuda a passar a segurança, tá bom? Muito obrigada e até mais.